Agora me explica uma coisa. Nessa terceira frente, que provavelmente é a mais poderosa, né? Qual seria? Da mídia. Porque você falou que são as pessoas burras, que não se dão ao trabalho, ou preguiçosas ali, que não Essas se dão estão ao na trabalho. internet, né? Os haters e a mídia. É. E eu vi você falando recentemente que essa tida como grande mídia, na verdade, é uma pequena mídia. Isso aí é fantástico. Né? E isso é sensacional. Então você falou, olha, sei lá, qual que é o alcance da mídia X, da mídia Y, por exemplo, que são tidas como grandes mídias. Você fala, olha, o alcance da Globo ainda é razoável, embora seja muito menor do que o antigo. Mas me explica, qual que é a sua leitura a respeito disso? Como que uma mídia que, na verdade, atinge tão poucas pessoas consegue reverberar isso dessa forma? O que deu errado aí? Ou que deu muito certo? Bom, primeiro, é uma coisa meio paradoxal. Quando você fala grande mídia, você tem que colocar, claro, a Rede Globo. Sim, sim. A Rede Globo, ela teve uma redução drástica, exatamente nessa democratização midiática, na democratização feita pelas redes sociais. Nas redes sociais, por exemplo, as pessoas falam por elas mesmas. Elas não precisam de um ventríloco intelectual, universitário, artista ou jornalista que fale por elas, coisa que aconteceu durante décadas no Brasil. Então, a Rede Globo, por exemplo, que tinha 90 pontos de Ibope, eu sou mais idoso que vocês, eu lembro dos anos 80 e 90, e que a Globo dominava tudo. Se você fosse um proscrito na Rede Globo, não tinha nem proscrito, porque ela não precisava de inimigo. Você estava proscrito na sociedade, porque era só ela falava. Só que a Globo, que tinha 80, 90 pontos de média no Ibope, hoje tem 20. Então, houve uma redução drástica, mas 20 pontos no Ibope são o quê? 40 milhões de pessoas no Brasil. É muita gente ainda. Agora, os jornalões, a Folha de São Paulo, o Estadão, que tinham, sei lá, a tiragem de 1 milhão de cópias, que também era já uma elite que lia jornal, 1 milhão para 200 milhões, é uma elite. Hoje, o Estado de São Paulo, se eu não me engano, tem uma tiragem de 100 mil exemplares. Ou seja, eles falam entre eles para eles. Mas esse entre eles está dentro do departamento de marketing, está dentro das associações midiáticas, está dentro da própria Jovem Pan, ou Rede TV, ou a Brasil Paralelo, que tentam fazer um contraponto a essa hegemonia desse pensamento único. Então, é nesse sentido que causa o cancelamento. É de uma elite para outra elite. Para uma elite para outra elite. Agora, o povo, ele deixa de se sentir representado. E como assim? As pessoas não leem praticamente, são 100 mil que leem o Estadão, para dar um exemplo. Então, isso se sustenta com mercado, com incentivo de governo chinês, com incentivo publicitário, que acham que vão vender de alguma forma, e como não tem um contraponto, acabam vendendo, porque não tem competição, e aí eles tentam sufocar essa competição que eu falo exatamente de alguém que pensa diferente, que tem um posicionamento sociopolítico, econômico diferente. Ou seja, é um jogo de poder para poder. Aí o povo fica meio perdido nesse sentido. Só que, com o advento das redes sociais, as pessoas começaram a ter voz. Não foi à toa que se elegeu, não vai nem entrar no mérito se é bom ou ruim, um presidente conservador sem estrutura partidária, sem estrutura de propaganda, com nenhum apoio da mídia. Ou seja, porque as redes sociais ampliaram o escopo das possibilidades e essa pulverização da mídia, ainda que tenha uma mídia conservadora pequena, ínfima no Brasil, ou liberal pequena, ínfima no Brasil, as pessoas têm esse contato. Então, elas sabem o que procurar. Hoje tem 80 pontos de Ibope que não assistem, por exemplo, à Rede Globo. Sim. Onde estão esses 80 pontos? Estão nos streamings. Pulverizados. Estão pulverizados, estão em canais de internet, em podcasts. Você vê um TikTok, você tem 1000 podcasts. Você vê um Instagram, você tem 1000 possibilidades. Você tem um Spotify. Ou seja, o público é cada vez mais pulverizado. E isso é excepcional, isso é maravilhoso. O problema é que essa hegemonia tenta se articular a fim de dominar, inclusive, essa pulverização. O próprio advento do aparecimento das redes sociais, que foi uma coisa extraordinária na história da comunicação mundial, os próprios donos, os CEOs de redes sociais, o Jeffrey Dorsey, o Zuckerberg, hoje o Instagram virou um instrumento de censura. Você tem que tomar cuidado com o que você fala. Certamente. Você está enchendo passaporte sanitário, se você falar contra, você tem uma mais que existam até outras... uma série de coisas, assim. Por mais que existam até outras redes sociais ditas mais livres, ninguém tá lá. Então, do que adianta você agora ir pra lá? Elas agora são cerceadas, elas não têm visibilidade, elas são massacradas na raiz. O Google vai lá e fala...
Aí o Telegram tá crescendo, temos que acabar com o Telegram. Tem que acabar com o Telegram. O Telegram, aí arruma uma regra, o Telegram não tem um controle, não sei o quê, do representante do Brasil, uma questão jurídica, vai lá, o judiciário, que também é dominado por progressistas, 7 ministros escolhidos pelo lulopetismo, vai lá e derruba o Telegram, no ano eleitoral, por acaso. Aí chega lá o Guerer faz discurso de ódio, tô dizendo um exemplo assim. Aí os caras, vai o Google em conluio com o Twitter, com o Instagram, com o Facebook. Não, a gente é contra discurso de ódio, a gente contra fake news, que é uma outra excrescência. Fake news, todo mundo mente desde o Império Romano, desde a pré-história. Chama mentira, prazer. Chama mentira. Agora, ainda mais em campanha política, como é que você vai estabelecer o que é um princípio de verdade e mentira? Que é discurso de ódio campanha também, política é igual campanha de Coca-Cola. É igual você falar pra pessoa, beba Coca-Cola, você vai se tornar mais sensual. Ninguém acredita. Assim como ninguém acredita no Lula quando ele fala, eu fui preso injustamente. Mesmo as pessoas que votam nele sabem que eles estão mentindo. Agora, você vai punir todas as pessoas por fazer uma angulação da verdade, que você pode chamar de opinião, você vai ter que prender todo mundo. Vai ser igual o Simão Bacamarte lá no Alienista, achando que todo mundo tava doido e prendendo todo mundo. Mas você acha que é só um lado que é preso. Mas você acha que está caminhando para onde, Adriles? Ainda mais nesse ano eleitoral. Essa questão da censura desses ventrílocos aí. Está caminhando para uma tensão muito grande. Eu não sei exatamente o que vai acontecer, mas ao mesmo tempo que existe essa censura, existe esse cerceamento, existe essa perseguição, existe a percepção de que existe isso tudo. Agora, tanto que o seu cancelamento trouxe muito mais gente, né? Isso, o meu cancelamento ceifou meu emprego, meu sustento, etc. Você ganhou quantos seguidores, tu lembra? Ganhei centenas de milhares. No Instagram, cerca de 100 mil. Então, existe essa reverberação. Quando o Maurício de Souza fez uma simples pergunta aonde isso vai dar, quando ele falava da inserção de personagens sexualizados, homoeróticos nas histórias em quadrinhos infantis, ele fez essa pergunta e foi cancelado e ganhou 3 milhões. Sim. Porque as pessoas, a base da sociedade, percebe que existe uma coisa canhestra de uma tentativa de impor uma cultura goela abaixo das pessoas. Que é irracional, né? Porque ele só fez uma pergunta, ele nem falou que isso é ruim ou se é bom. Os cancelamentos hoje são isso. É um tchau que o Adriles deu, é uma pergunta que o Maurício fez, são todas questões banais, assim, e é uma coisa inquisitorial, pelo seguinte sentido, é pior que a Inquisição. Porque a Inquisição dava espaço pro herege, entre aspas, se defender. Pergunta se a TV Cultura me procurou. Pergunta se o Globo me procurou. Não. Ele já tem um texto pronto de condenação. Não tem juízo, não tem processo, não tem justiça legal. Existe a condenação prévia. A CONIB, que é uma associação judaica, que dizem que é vinculada à política, não sei. Tem o maior respeito pela comunidade judaica. A maioria das instituições falaram, o Adriles fez um gesto que pode ser lido como associação nazista. Eu já achei um absurdo. A CONIB falou, Adriles fez um gesto nazista. Agora, imagine se eu processo a CONIB. Aí o Adriles é o antissemita, tá vendo? Sim. Aí tem uma couraça de proteção a instituições que podem ter um viés político, mas porque são representantes ou de negros, ou de mulheres, ou de gays, ou de judeus. Então, você não pode mexer com ela. Agora, não falando especificamente do judaísmo, dos judeus, etc. Por exemplo, se alguém fala pela população negra, será que a população negra concorda com ele? Um movimento negro, por exemplo. Se o movimento negro diz que certas expressões como criado mudo, denegrir são racistas, que não são racistas, eu já provei, já falei, qualquer professor de português sabe que eles não são, tem a ver com obscuridade, com outras coisas, não são racistas, aí você acha que toda a população negra vai acreditar que deva se criminalizar a linguagem, que isso é uma forma de racismo estrutural, linguístico? Ou seja, ou é um cara que se diz representante do movimento negro. Então tem isso, percebe? As pessoas se apropriam de pautas, se apropriam da voz popular de negros, mulheres, gays, etc., para fazer um jogo político de cancelamento daqueles que eles consideram ser seus adversários. E você